Boa tarde para todos. Tem gente chegando, né? Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos começar aí nosso projeto Olhares e Diálogos. Projeto que a gente tem aí a pretensão de manter uma vez ao mês para trazermos assuntos de boa relevância, né, para a nossa sociedade. Hoje começando a falar um pouco também do viver bem, né, nesse momento que tantos precisam aí de esclarecimentos, orientações da saúde. Então, sejam bem-vindos aí. A gente já tem aí a Adriana, a Andréia, a doutora Bruna, né? Caroline, acho que é Emily. Sejam bem-vindas. A gente vai começando aqui, tá? Vamos lá, Adriana. Oi, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Então, boa tarde, Bruna. Já entrou aí, né? Estou aqui no Isso. colégio me ajeitando. Já pedi silêncio, ninguém arrasta a cadeira. Legal. Então a gente vai, né, chamar também a doutora Bruna aqui para estar com a gente, né? A Adriana vai estar apresentando essa excelente profissional para nós aí. Chamar ela. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com Seja bem-vinda, vocês? Bruna. A gente vai falar um pouquinho. A Adriana me fez esse convite. Quero agradecer à escola, a Adriana, que me fez esse convite aqui para participar um pouquinho com vocês, para bater esse papo hoje sobre a qualidade de vida, né? Isso. Isso aí. A pandemia, ela mudou a realidade de todo mundo, né? Então, nesse momento, é muito importante. Eu fico muito feliz do projeto que vocês se envolveram a comunidade, porque é um momento em que a participação das pessoas e a divulgação de conteúdo de qualidade faz realmente a diferença, né? É sim. Aí eu vou pedir a Adriana para estar apresentando, né, que vocês já se conhecem, né? Fala um pouco do seu trabalho e a gente já começa a nossa live aí. Fala, E Adriana. primeiro eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, porque a nossa escola já era antes com uma pegada muito humana. A gente busca isso na gestão da escola, sabe? Uma pegada muito humana de ajudar, de, de aconselhar, de estar junto com o outro. E aí foram surgindo os projetos, né? Foi então que surgiu isso. Então é muito bom a gente poder ajudar o outro, ainda mais nesse momento da pandemia, quando a gente se uniu ainda mais. Então, Bruno, eu quero te agradecer muito mesmo por estar aqui com a gente, por estar disponível nesse momento. E agora eu vou te apresentar. A doutora Bruna Fernandes, ela é bacharel em enfermagem, é especialista em enfermagem estética, pós-graduada em terapias ortomoleculares, em enfermagem dermatológica, graduada em enfermagem do trabalho, pós-graduada em enfermagem do trabalho, e foi um currículo simples. Ela é minha colega, cuida de mim, e por isso ela está aqui. Para ajudar a gente com esse tema tão especial.
Obrigada. Obrigada a todos pela participação, que vai ser de grande importância. Isso mesmo. A gente agradece, né, Bruna, a sua presença. E quando a Adriana, a gente já estava assim, já, né, à procura de algum profissional que pudesse estar trazendo esse conteúdo bacana, né? E a Adriana, ela então foi logo lembrou, né, de você e a gente, né, hoje sabe, né, que a gente está com uma medicina hoje uma pegada muito boa, né, medicina integrativa, que vai vendo que o ser humano ele não é apenas um órgão, né, ele não é apenas uma coisa que está doendo no corpo, né, mas ele é um ser como um todo. E, né, quando ela falou da questão da terapia molecular, né, a questão intestinal, falei assim, nossa, muito bom, né? Isso aí já é algo riquíssimo, né? Que com certeza traz um conhecimento muito bom para a gente, né? Então, aquilo que você puder trazer para a gente, né, em relação à saúde, né? Como um todo e qual tipo de orientação você tiver para a gente, né? Nessa questão também seria de grande valia. Eu que agradeço o convite de vocês, poder participar, trazer um pouquinho para vocês aqui, bem sucinto, né? Porque vai ser uma coisa bem rápida, mas como um bate-papo mesmo, para trazer um pouquinho para vocês do que é também um pouco do que eu faço dentro do consultório, né? A enfermagem, ela traz, nesse momento, uma transformação muito grande para a profissão, por conta da promoção de saúde, a gente já sabia do papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem, isso para a gente já era uma realidade, mas Desculpa te interromper, Bruna. O som não está muito legal, tá para você, Éder? Para mim não está muito bom, não. deixa eu tentar com o fone para ver se melhora. Vê se Dá uma melhorou. picotadinha. Tá melhor agora? Tá, eu acho que tá. Melhorou? Aham. Tá. O consultório aqui, às vezes ele dá um pouquinho de eco e aí atrapalha realmente o áudio. Vamos lá. A pandemia ela transformou a vida das pessoas, né? Ela trouxe problemas para a nossa realidade eram às vezes problemas de algumas pessoas, mas não era problema para a maioria. A gente sabe que a saúde pública ela vinha passando já por sérios problemas e o fato de toda a população ter necessitado da atenção hospitalar no momento em que a gente não tinha condições, o país não tinha condições, não tinha preparo para isso, trouxe para a gente uma outra grande questão, que é justamente o cuidado com a nossa saúde no nosso dia a dia. Né? O papel da prevenção, o papel da qualidade de vida, o papel dos hábitos, né? Que é aquilo que a gente traz na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, isso para a gente é muito importante. E a gente sabe que hoje a gente lida com quadros de ansiedade, o quadro de isolamento, hoje já um pouco menor, porque a possibilidade da vacinação já vem reduzindo isso gradualmente, as pessoas devagar estão retornando às atividades, mas ainda temos muitas pessoas que não estão ainda nessa parcela da população com acesso à vacina. Né? Então, a gente tem outras possibilidades de controlar a nossa saúde, de manter o nosso organismo em equilíbrio, porque a saúde nada mais é do que isso, é um equilíbrio mesmo entre a nossa saúde física, entre o nosso organismo, entre a nossa condição social e entre também a nossa condição mental. Então, a saúde mental, além da saúde física e a condição, né, em que a gente vive em sociedade, também fazem parte desse conjunto. E nós realmente passamos por um período de doença, né, onde, além da questão física, a gente teve o comprometimento de toda a nossa vida social, né, e também da condição de saúde mental. Então, a gente vem falar um pouquinho para vocês sobre a questão da imunidade, o impacto da nossa qualidade de vida, da nossa rotina, dos nossos hábitos na nossa saúde como proteção, né? Isso vai ser importante para aquelas pessoas que ainda não tiveram a possibilidade da vacina, mas é importante também para aquelas pessoas que já se vacinaram, porque uma coisa é muito importante que todos saibam. A gente estar vacinado não significa que nós não vamos contrair o vírus. Né? Então, vamos lidar com isso durante ainda muito tempo. Né? Então, o que a vacina traz para a gente hoje
é uma possibilidade do nosso organismo estar preparado para combater a doença caso a gente contraia. Então, os cuidados, eles têm que permanecer. O uso da máscara tem que permanecer, o cuidado com a higiene, né? Higiene pessoal, higiene das mãos, o contato físico, ele ainda precisa ser restrito por conta disso. E aí, com relação Bruno. Mas, assim, é extremamente importante o que você está falando, né? Porque a gente acaba percebendo, né, que acaba se criando, né, no meio da sociedade um mito, né, como se fosse uma lenda urbana, né, que como se a vacina fosse resolver todos os problemas, né? E é isso que você está trazendo aqui. Como que é importante o antes, né, a preparação, isso que chama muito a atenção, né, da pessoa, e vários médicos, né, concordam com aquilo que a Bruna está falando agora aqui, de que você precisa estar bem já antes, caso você venha a ter, né, um contato com o vírus. E além disso, né, até a própria vacina, a gente tem visto já exemplos até de famosos, né, que não tiveram um quadro de imunização ajustável, né, depois da vacina, onde que a gente está vendo aí que justamente o fato do corpo deles não estar preparado para receber aquilo não gerou a resposta suficiente, né, e levou para um quadro de agravamento e aí, em alguns casos, até óbito. Né? Então, é extremamente necessário a gente entender esse processo, né, que a vacina sozinha ela não vai resolver os problemas. A gente tem que criar essa consciência de se cuidar e, principalmente, né, a questão da mente, né, estar preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para pensar, eu posso passar por isso, né, mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Isso aí, formidável, fantástico. Exatamente. E aí, em função disso, né, da gente saber hoje que cuidar da nossa saúde tem que ser uma rotina, é que a gente tem trazido mais para as pessoas o papel da educação em saúde, né? Isso durante um tempo também ficou muito falho. As pessoas estavam acostumadas com os tratamentos, mas não estavam habituadas a introduzir mudanças. E essas mudanças, elas foram totalmente necessárias. Né? E elas permanecem necessárias para que a gente continue saudável, continue melhorando, para que realmente a nossa vida volte ao normal dentro de um novo normal. Uhum. Você falou isso, eu lembrei de uma reportagem que eu vi a respeito dessa questão da gente higienizar os alimentos, né? Algumas pessoas falam dá certo ou não adianta para o coronavírus. O que a gente vai levar disso tudo é a diminuição de algumas doenças. Porque a gente tinha um costume de comer coisa sem lavar direito, hoje em dia a gente higieniza, a gente evita a entrar em casa com sapato. Então não é só questão do coronavírus, são várias outras doenças que a gente vai evitar, né? Para levar, trazer para dentro da nossa casa. Né? O meu filho, eu vejo isso, ele hoje em dia ele pede para lavar a mão, ele pede para passar álcool. Né, toda essa questão de higiene sendo ampliada, que isso é muito importante. Com certeza, com certeza. O foco hoje, na verdade, é o Covid, né? Mas isso não afastou da gente a realidade das outras doenças infecciosas, né? E que eram muito comuns e que hoje também, em função dessa mudança de hábitos, também estão sendo controlados com mais facilidade. Em compensação, o fato do isolamento atrapalhou alguns programas, como, por exemplo, o programa de imunização. Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de crianças que não foram imunizadas para outras doenças e que são necessárias. Né? Então, hoje o profissional de saúde ele tem também esse papel, principalmente na atenção básica, de resgatar essas crianças que estão com análise atrasada, porque a imunidade ela é o fator principal aí, né, que vai determinar como você vai tratar aquela doença, de qualquer doença. Então, uma imunidade equilibrada, um organismo saudável, com um organismo saudável, você tem possibilidades maiores, né,
de estar se recuperando mais rápido possível. Isso. Eu só pedi uma licença do Guilherme. Eu acho que a Adriana mudou o celular de posição, ele está dando um eco. Se tiver colocar algum lugar um pouco mais alto para ele. O meu, Isso. eu acho que é o da Bruna que tá dando eco. Eu continuo assim, eu não tô escutando muito bem. É porque tinha dado, você tinha mexido no celular, Vê se aí ficou. melhorou. Vamos ver agora. Tá Vamos deixar a melhor? Bruna. Vai vendo. Agora Vê só o vai. meu, então. É porque Acho que lá, agora ficou. é, É o vamos meu lá. mesmo? Eu Tá, eu Acho que também acho agora estou. tá, melhor. tá melhor sim. Tá, porque tá Pode um pouco continuar. baixo. E aí, conversando com a Adriana com relação a tudo isso, eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre imunidade. Qual que é o papel da ortomolecular, qual que é o papel do profissional de saúde agora? Nós temos várias condições que interferem no equilíbrio do organismo, né? Numa imunidade equilibrada, num organismo saudável, que são aquelas pessoas que vão, mesmo que contraiam uma doença, tem uma possibilidade maior de que o organismo dela reaja de maneira equilibrada. Esse é o papel da imunidade, é nos proteger daquelas doenças infecciosas, né? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente tem duas realidades. A gente tem uma realidade que é aquela imunidade que a gente adquire quando nasce, né? Que a gente tem a nossa pele, que é barreira de proteção. Por isso a higienização ela é importante, mas os cuidados com a pele, eles também são necessários, porque o excesso, por exemplo, de uso de álcool, ressecamento da pele, podem favorecer a abertura também da pele, né? A fragilidade. E isso acabar rompendo essa barreira de proteção e facilitar outros quadros de, de acometimento de doença, que seja infecciosa, alérgica. Então, isso também é um cuidado muito grande. E a Aí, gente nesse tem caso, Bruno, a gente poderia pensar que para haver um equilíbrio, né? Porque tem a questão do ressecamento e tal. No caso dessa higienização, a gente deveria estar, na medida do possível, intercalando, né, com a questão da lavagem, com o sabonete, exatamente. para Na não ficar verdade, a ressecando. primeira fonte de higiene das mãos é a lavagem adequada das mãos. E a lavagem de maneira correta, que é aquela onde a gente lava as mãos, lava o dorso, entre os dedos, as unhas e essas voltinhas que a gente tem também entre os dedos, tudo isso precisa ser higienizado. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer no caso da higienização é justamente a lavagem das mãos. O álcool, ele é um complemento, né? Ele é um complemento. Inclusive, ele age combatendo vírus e bactérias através da fricção. Então, não adianta só eu borrifar, eu preciso friccionar, entendeu? Então, isso é outra situação também que nem sempre as pessoas conhecem. Então, o álcool eu preciso friccionar, mas o álcool ele vai desidratar a pele, entendeu? Então, nesse caso, é importante também uma rotina de hidratação, para que a gente proteja isso, principalmente para aquelas pessoas, por exemplo, que têm já uma fragilidade. Aquelas pessoas que são alérgicas, aquelas pessoas que são os famosos atópicos, né, aquelas que têm dermatite, os diabéticos, que têm uma dificuldade maior de cicatrização. Então, para essas pessoas, lesões aparentemente muito simples podem se tornar também um problema, né? Uhum. E É aí, importante isso, né? exatamente. Importante E mesmo aí, saber que a questão, né, da higiene. A minha filha mais nova, por exemplo, ela tem, né, quando começou esse período de Covid, né, ela ficou meio que fissurada em só usar o álcool gel, né? E a gente teve que fazer isso, esse equilíbrio, né? Falou, não, Maria, não é assim não. A gente tem água no banheiro com sabonete, né? exatamente, é a água com sabonete e a lavagem correta. Então, isso é o primordial. E aí sim o álcool ele entra como complemento. Mas a gente tem outros fatores, né? Eu falei que da imunidade, que é aquela que a gente nasce. A criança, ela precisa realmente passar pelo aleitamento materno, porque naquele primeiro momento, o leite materno é o que vai fornecer para ela aquelas partículas da imunidade da mãe e que vão trabalhar no corpinho dela para fazer essa proteção, até que ela comece a tomar as vacinas e comece a ter contato com o mundo externo, né, o mundo fora da barriga da mãe, e aí ela começa devagar a desenvolver
essa imunidade. E entra também a outra parte da imunidade, que é a imunidade que a gente adquire ao longo dos anos. Então, o nosso organismo passa por uma transformação muito grande. Quando a gente é criança, a gente vê muito isso nas escolas, né? As crianças, elas têm uma facilidade de adoecer por vírus com muita facilidade. Então, elas estão sempre gripadinhas, até mais ou menos 5 anos, essa imunidade ela evolui bastante e elas vão se fortalecendo à medida que o próprio organismo encontra esses agentes causadores de doenças, que ele vai reagindo, vai combatendo e ele vai começando a reconhecer com mais facilidade. Então, a nossa imunidade ela também passa por uma transformação. E aí a gente tem outras condições que vão favorecer esse processo, né? Porque isso tem que ser natural. A gente tem que, o nosso corpo tem que entrar em contato com uma substância. Esse é o papel da vacina, por exemplo. Né? Ele tem que entrar em contato com uma substância, ou partícula do vírus, ou partícula de uma bactéria. Ele precisa reconhecer, ele precisa começar a trabalhar, porque ele vai entender que ele está sendo atacado, e ele começa a trabalhar e produzir as células todas as proteínas e todas as substâncias que fazem parte lá do nosso sistema imune. É um sistema, ele é complexo, ele é complicado de se entender, mas basicamente ele funciona assim. E aí, uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que dorme com qualidade, que não vive estressada, que tem hábitos saudáveis, que não fuma, que não ingere bebida alcoólica com frequência, uma pessoa que pratica atividade física, que tem hábitos realmente que permitem que ela seja mais equilibrada possível, tem uma facilidade maior de desenvolver essa imunidade de maneira saudável. Tá? Então, isso é algo muito importante também se dizer. Então, quando hoje, né, por conta do Covid, os profissionais de educação física, por exemplo, foram introduzidos no programa de combate ao Covid, num primeiro momento foi uma medida que eu particularmente acredito que eles tinham que ter tido mais preparo para isso, mas o educador físico ele tem um papel muito importante, né? A atividade física tem um papel muito importante. E as pessoas nesse momento de isolamento, elas deixaram de praticar atividade física, né? Favoreceu a obesidade, então hoje a gente vê isso muito nas crianças também. A obesidade infantil aumentou bastante, a obesidade nos adultos aumentou bastante. Os quadros de estresse, porque as pessoas estavam habituadas com uma vida social, de contato, de convivência, de sair de casa. Isso para a gente é importante. Então, ter rotina. O nosso organismo ele funciona assim. Nosso cérebro reconhece dia, reconhece noite. Então, tudo isso faz parte de um equilíbrio. E você... desculpa, Bruna. Não, pode falar. Você fala, né, até como eu te conheci, né? Você falando dessa questão da rotina, tudo isso foi quando, durante realmente a pandemia, com esse medo todo, né, de realmente a gente tinha medo de sair de casa, medo de fazer tudo, a gente começou, né, todo mundo começou a se isolar, que normal isso acontecer, né, algo, né, que aterrorizava, que aterroriza todo mundo, tem medo. E eu comecei a me isolar. E aí, realmente, isso que você falou em relação à cabeça, a gente não fica legal, sabe? Como que você, de uma hora para outra, a gente com uma vida agitada de colégio, né? A gente trabalha, aí a gente vem para o colégio trabalhar, e a gente chega em casa, tem os filhos, tem todas as nossas questões, tem os estudos, tem atividade física, e de uma hora para outra para tudo. Para tudo. E a gente tem que se reinventar, se reinventar, se reinventar. E a nossa escola até buscou, a gente teve outras palestras, tudo com psicólogos, falando isso, porque a gente precisa cuidar do nosso... Eu sou profissional de educação física, você sabe disso, então a gente tem que melhorar como um todo, né? E foi nessa minha piora, porque eu tenho uma cirurgia no pulmão, retirei um pedaço do pulmão por causa de uma tuberculose, que eu resolvi buscar a Bruna, que eu fui atrás da Bruna para cuidar de mim, assim, né, da minha saúde mental, porque eu sei que eu fazendo a Bruna, apesar dela trabalhar, né, vou fazer até uma observação.
com a parte estética que eu faço com ela, ela também faz suplementação. Até em relação à parte estética, se você não tiver com as suas vitaminas em dia, com tudo em dia, não dá certo. Então, a alimentação, a suplementação, em alguns casos, ela é fundamental para melhorar a sua imunidade e melhorar a sua pele, melhorar seu cabelo, evitar doenças. Então, você melhora como um todo. E eu fui buscar lá no centro, né, que a Bruna é empresária, e lá tem atividade física também, tem aula de personal com o Luciano, com outros profissionais lá, é onde eu faço minha atividade física e faço meu tratamento com ela. Então, a gente reconhece, a gente, quanto profissional de educação física, de saúde, o Éder é formado em ciências, então, a gente tem essa bagagem, né? Tem muitas pessoas que não entendem, porque não é explicado tudo direitinho, sabe? É, joga informação e nesse boom todo, as pessoas, com internet, as pessoas elas colocam o que elas querem na internet. E aí uns absorvem aquilo como verdade e fica aquele burburinho no lugar de se unir, um começa a brigar com o outro. A gente está vivendo muito esse momento de briga e no lugar de ajudar, de falar assim, não, pera lá, vamos com calma, vamos tentar entender desse assunto, porque a gente precisa se ajudar. A gente primeiro busca brigar, para depois chegar numa solução. As pessoas estão buscando um culpado para o que aconteceu, né? Mas eu acho que a questão não é buscar um culpado. Ninguém sabe de quem se contaminou, para quem passou. Isso é muito subjetivo. A gente tem uma ideia de com quem a gente teve contato. Mas pode ser, pode não ser. Envolve tanta coisa que ao invés de a gente perder tempo buscando culpados para a propagação da doença, é muito melhor que eu consiga me manter saudável, manter minha família saudável e passar a informação correta para as pessoas que estão próximas de mim. Né? Perfeito, perfeito. Isso. Até porque a gente vê aí, por exemplo, a Adriana falou dessa questão, né, da carência de informações. Hoje em dia, né, Bruna com certeza, né, lida muito com isso, a gente vê aí como que tem ganhado espaço, né, a questão da suplementação de alguns minerais ou hormônios, o que for necessário para manter, né, a saúde elevada, né, com o nosso sistema imune bem equilibrado. Aí, por exemplo, hoje já temos conhecimento científico de que a vitamina D, né, que na verdade é um hormônio, né, ela tem uma atuação importantíssima para o desenvolvimento do sistema imune e que muitas pessoas, né, ao receberem a vacina não tinham essa informação e não teve, né, aquele nível de imunização que poderia ter sido aproveitado da vacina, simplesmente porque, né, o que chegou para as pessoas é que a vacina sozinha ela teria, né, essa ação, quando na verdade o corpo dela tinha que estar preparado para poder receber a vacina, para a vacina ser altamente eficaz, né, no que ela poderia ofertar na sua potência, né? Então, realmente, as informações ficam muito soltas, né? E isso acaba tendo um prejuízo, né, para a população no geral, né? A Bruna pode complementar isso. E você falou aí da vitamina D, né? A vitamina D, na verdade, realmente ela é um hormônio. O que você falou aí está perfeitamente certo, muito bem colocado. Porque ela participa hoje de uma média de 300 funções do nosso organismo. Então, quando você tem uma deficiência de algo que o seu organismo precisa, ele produz, às vezes produz de maneira insuficiente, porque pensa bem, é algo simples, a vitamina D, né? É algo simples. Nós passamos a ser isolados. A gente, para produzir vitamina D, a gente precisa de luz solar. Então, nós somos isolados em um ambiente doméstico, dentro de casa, lugar fechado. O nosso organismo, ele perdeu o contato com o sol, as pessoas pararam de sair. Existem condições específicas para que a gente consiga ser exposto ao sol de maneira para que o nosso organismo consiga produzir vitamina D. O que a gente faz hoje? Dentro do consultório, quando as pessoas me perguntam, você faz avaliação? Não, eu não faço avaliação, eu faço consulta. Né? A consulta é um processo demorado. A gente precisa saber de toda a história familiar, de toda a história de vida, desde a infância, de como essa pessoa come, como essa pessoa dorme, como é a rotina de vida dela, o que ela trabalha, quanto tempo ela fica sentada. As pessoas passam muito tempo sentadas, isso tem gerado alterações metabólicas importantes.
Então, o organismo não funciona de maneira correta, né? E aí a gente precisa identificar tudo isso, dosar, então, em algumas situações os exames eles são importantes para a gente saber exatamente como é que o organismo está funcionando e para a gente entrar realmente com a suplementação. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente sabe que, às vezes, a nossa alimentação também ela não é suficiente para entregar para o nosso corpo as vitaminas, os minerais, as proteínas, tudo em quantidade que a gente precisa naquele momento, né? E no momento em que a gente está correndo risco de um esporte ainda maior. Então, isso é algo que é importante a gente saber identificar. A maioria das mulheres, por exemplo, tem um funcionamento intestinal muito ruim. O nosso intestino, ele contém bactérias importantes para a nossa proteção, para o funcionamento do nosso organismo. Se o intestino não funciona bem, isso impacta no nosso humor. Então, a mulher, ela está, em alguns momentos aí, tá estressada. Existe função hormonal também, então o ciclo menstrual, ele influencia muito nisso por conta da variação hormonal, né? Os homens, eles têm uma mudança de padrão hormonal que acontece também ao longo dos anos. Então, quando ele é mais jovem, ele tem um volume de testosterona maior, tem mais disposição, mais energia. A partir dos 30, 35 anos, esse padrão hormonal ele começa a ser modificado. Então, a gente já tem que identificar esses momentos para introduzir aquilo que ele precisa para aquele momento ali. Então, se o intestino está funcionando mal, a gente precisa melhorar isso. Se a pessoa não está dormindo, se ela não dorme, ela vai ter deficiência de alguns hormônios que são importantes para o nosso corpo. Em compensação, ela vai produzir outros hormônios que eles são produzidos em momentos de estresse. E em excesso, eles sobrecarregam o nosso corpo também, né? Então, o equilíbrio, quando a Adriana falou muito bem, que eu trabalho com estética, mas a estética, para mim, é isso que eu falo com todas as pessoas aqui dentro. A estética, ela vem como resultado de um corpo equilibrado. A beleza, ela é o último pilar que a gente vai conseguir sustentar, né? Antes disso, a gente precisa de equilíbrio, né? Então, para a gente chegar no equilíbrio, a gente precisa identificar tudo isso, corrigir tudo isso, né? Se a pessoa está se alimentando mal, vamos indicar para um nutricionista para corrigir a alimentação dessa pessoa. Se ela não dorme bem e a gente não consegue tratar com suplementação, ela vai precisar de um profissional para ajudar nisso também, né? A atividade física é extremamente importante. Olha aí, Adriana, o quanto que a saúde mental, a vida melhora, a nossa mente ela trabalha melhor, né? A gente consegue enxergar com mais clareza. E aí, a atividade física ela tem esse papel de centrar, né? De centrar a pessoa, de equilibrar, de melhorar os hormônios, os neurotransmissores. Então, isso tem um papel muito importante na nossa vida. E precisa ser rotina, né? A gente, né, a gente fala aqui, né, nas nossas outras, a gente fala muito com pais de alunos, né, que normalmente a gente, quando é mais velha, a gente tem uma consciência melhor, a gente fala, poxa, tem que melhorar a alimentação, mas e os nossos adolescentes? Que comem fofura, refrigerante, Guaravita, cheio de açúcar, que diz que Guaravita é natural e não tem nada de natural, é cheio de açúcar. Então, a alimentação é assim, é bala, é isso. Se alimenta mal, dorme mal, porque eles querem ficar até tarde, ou jogando ou no celular. Então, imagina a imunidade, sabe, de um adolescente. Então, além de que, né, Adriana, como que hoje a geração dos nossos estudantes, eles são menos suscetíveis à prática esportiva, né? Sim. Então, assim, a gente é de uma geração que brincou na rua, teve um convívio, né? Vitamina S, né? Que se sujava, né? Se pegava na terra, né? Se arranhava numa árvore. E hoje em dia é uma dificuldade a mais, né? Aqui a gente estimula ao máximo as nossas filhas aqui. Hoje mesmo, né? Acordaram tarde, eu falei, mas vamos caminhar com o papai, né? Foi eu, minha esposa e as duas fazer uma caminhada, porque a gente tenta trazer para elas esse conceito da importância que é a atividade física, né? Porque se deixar
né? A gente percebe isso claramente. Se deixar por ela, se a gente não der uma orientação, vai ficar vendo vídeo, vai ficar fazendo, né, joguinho no celular, né? São raras as variações de atividade. Então a gente toda hora está estimulando, vai para o quintal, né? Vamos caminhar, né? Aqui em Barra de São João, né? Que a Adriana sempre está visitando, né? Sabe muito bem como é. Então, a gente tem aqui, né, uma facilidade para isso, né? Para estar aproveitando essa coisa do esporte, né? Do estar no ambiente natural, de pegar a luz do sol, né? Então, como que isso favorece mesmo, né? O equilíbrio mental, né? E a própria saúde, né? Eu falo para elas, né? Olha, agora você está caminhando e está cansando um pouquinho, mas o seu organismo vai acostumar, daqui a pouco você vai se sentir leve, né? Papai começou também, né? Não era tão fácil, agora está sendo muito mais fácil, né? Então, é realmente assim algo extremamente necessário, né? Para essa geração, né? Que antes de pandemia já era difícil ter, né, uma alimentação saudável, uma rotina adequada. E agora, após pandemia, né, o que a gente percebe é que muitos colegas até, eu, por exemplo, tenho alguns colegas diretores que eu, né, percebi o quanto que inflamaram durante a pandemia, né, por essa falta da rotina, né, de ter uma atividade física, né, e essa questão mesmo da própria alimentação, né, a alimentação estressada, né, a pessoa vai comendo por desejos, né, não é para se nutrir, e aí quando Alimentação vê ela está. emocional, né? Isso, é. E aí ela, né, daqui a pouco, quando vê, tá inflamada, né? Em épocas de Covid, né, a pior coisa que ela faz, tá inflamada, né? Que o PCR já vai estar alto, aí o vírus vai estar lá, né, já, né, como se fosse o segundo estágio, né, do que seria, né, quando a pessoa se contamina com Covid, então é mais prejudicial ainda num momento desse, né? Então, realmente, a gente precisa, né, ter essa consciência, né? Tanto para os nossos adolescentes, mas para nós mesmos, né? A gente realmente precisa desse conhecimento. E eu vou pedir até uma leve explicação para a Bruna, porque não vou te deixar de sair justa, não. A gente estava conversando e a Bruna até tocou num assunto que eu tava aqui pensando, nós, mulheres, né, mães, as mães, né, dos alunos, a gente vive num momento muito difícil, porque a gente tem que cuidar de casa, cuidar de filho, aí trabalhar e se preocupa quem está saindo para trabalhar, para não. Imagina, eu fico pensando assim, gente, eu estou vindo trabalhar, eu tenho contato com um monte de gente. Imagina se eu passo para os meus filhos. A gente já pensa logo, eu vou me culpar para o resto da vida. Né? Então a gente tem toda essa preocupação. Ainda tem a preocupação de sociedade, de você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você tem que se cuidar, você tem. Então é aquilo tudo na nossa cabeça. É muito difícil. Eu divido aqui e falo para todas as mães, é difícil, é difícil. Ensinar em casa, nós que somos professores também temos dificuldades, sabe? De chegar, ter tempo de fazer tudo, de ensinar meu filho de 4 anos e meu filho de 15 anos, sabe? São, assim, opostos. São questões completamente diferentes, só que vivem a mesma problemática de estar enfiado dentro de casa, de eu ter que arrumar coisas para eles fazerem para poder. O meu filho de 4 anos, ele perde também né, do conhecimento, apesar de eu estar estimulando. Então, eu falo um pouco de nós mães, como nós estamos sobrecarregadas nesse momento, como é difícil, divido com todas que estiverem me ouvindo, que é muito difícil. E para a mulher, aí afeta o sono, afeta na digestão, a gente não consegue alimentar direito. E eu falo que você falou do sistema, né, que é falada em relação à digestão, com a imunidade. Eu dei até uma lida e eu fiquei impressionada, porque o nosso organismo, 70% que eu estava vendo da mucosa, que é da parte boa, de células boas do intestino. Aí eu estava vendo isso porque a gente é muito característico, a mulher ter prisão de ventre, é muito característico. E eu sei que o quanto isso prejudica na saúde, né? É muito mais fácil uma mulher ter do que um homem. Com essa problemática toda, eu creio que a saúde das mulheres seja mais debilitada, sabe? Aí, isso que eu estava ouvindo em relação à digestão, assim, tudo isso, do quanto algumas vitaminas são importantes, o quanto a alimentação, ingestão de fibras, né? Isso que a gente estava conversando um pouquinho. O consumo de fibra, o consumo de água, a água também é fundamental. Tudo no nosso corpo acontece na presença de água.
Então, as pessoas às vezes chegam aqui falando, eu costumo falar assim, ah, minha pele tá seca, doutora, eu quero uma pele bonita, eu quero uma pele, eu já chego falando assim, eu quero a pele igual a sua. Eu falo, tá, e o que você está fazendo por isso? E as pessoas não tomam água. Hoje é mais fácil tomar o refrigerante. Porque tomar água é mais fácil? Não, na verdade não é mais fácil, é mais cômodo, é mais gostoso. Né? O paladar mudou muito. E assim como o nosso paladar, a gente ensina ele a preferir alimentos com açúcar, com gordura, a gente também educa o nosso paladar para preferir alimentos saudáveis. Então, isso são algumas modificações que a gente precisa introduzir. Ah, mas eu não consigo tomar água. Cadê a sua garrafinha? Carrega a sua garrafinha. Ah, mas eu não uso protetor solar. Gente, o sol, ele também é um fator de estresse para o nosso organismo inteiro. Não é só para a pele, não é só para a pele vai ficar inchada. A gente tem câncer de pele, a gente tem outras doenças também relacionadas ao estresse oxidativo, que é o estresse causado pelo sol. Então, a gente tem tudo isso que a gente precisa tá de olho o tempo todo. As mulheres se preocupam muito, mas hoje eu tenho um público masculino também que se preocupa muito. E o público masculino está crescendo cada vez mais. Né? Então, eles se importam mais com isso. Não só com a questão estética, né? Mas com a questão saúde. Então, eles procuram muito pela questão saúde também. Ah, mas eu não uso protetor solar. Eu costumo falar assim, que protetor vai vir com escova de dente. Então, são medidas que a gente vai aprendendo como profissional de saúde, que a gente precisa fazer educação de saúde o tempo todo, e a gente vai ensinando as pessoas, às vezes acham graça, né? Mas facilita realmente introduzir na rotina. Mudar hábitos é algo sempre difícil. E as pessoas tendem a ser resistentes, elas não querem nem tentar. Ah, mas vai ser difícil. E não tentou, entendeu? A consciência, depois mudam-se os hábitos e a gente vai introduzindo isso, a questão do alimento. Na minha casa, o biscoito recheado quase não entra mais. De vez em quando eu compro para fazer uma graça, mas quase não tem. Ai, mamãe, não tem nada para comer. Tem fruta. Exatamente, a gente aqui tem mudado muito, e é impressionante que assim, o período da pandemia tem ajudado a gente a ser mais saudável aqui em casa, né? Porque de fato a gente, né, fazia parte da compra do mês, né, ter aqueles salgadinhos industrializados sempre. E a gente foi diminuindo gradativamente isso, né? E hoje em dia, uma coisa muito bacana, minhas filhas leem os rótulos. Ela, olha, pai, aqui está dizendo que tem glúten, tem gorduras trans, não sei. E elas estão fazendo a contagem, né, do que tem de componente ali, porque a gente vai conversando, né? Então, a gente está caminhando cada vez mais, na medida do possível, né? Daquele ditado muito saudável que é descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Né? E vai mudando, né? Porque, assim, primeiro, vamos dizer assim, a minha esposa que foi aquela que deu o pontapé inicial, né? De procurar, né? Fazer uma reeducação alimentar por conta de problemas de estômago e começou a fazer exames e daqui a pouco viu, né? Que tinha taxas dela que estavam muito abaixo do que seria saudável e começou a cuidar. Né? Só que ela, cuidando dela mesma, ela começou, né? Assim, a família foi, né, introduzindo esses hábitos, né? Então, tem coisas que a gente hoje, né, evita. Por exemplo, aqui em casa a gente já não compra mais o leite de vaca, né? A gente está fazendo outras opções, né, evitando, e a gente tem percebido melhoras nisso, né? E assim, é gradativo mesmo. A gente percebe que não é de uma hora para outra, né? Você vai criando uma consciência. Hoje em dia, por exemplo, eu evito o máximo pão, né? Não é que eu nunca mais comi pão, mas eu evito o máximo pão. Meu café da manhã praticamente nunca tem pão, né? Eu prefiro comer frutas, né? Cereais, alguma coisa assim, né? Uma semente de linhaça ou de aveia, né? Junto com uma fruta, né? Enfim, a gente vai realmente assim, se reeducando, mas é uma reconstrução, né? Não é de uma hora para outra. A gente foi educado, né? A todo dia comer pão, a todo dia ter o café com leite, né? E a gente vai vendo que existem outras possibilidades. Né? Nós tivemos um problema, né? Nós passamos pelo boom tecnológico que favoreceu muito os alimentos industrializados. Então, as propagandas, elas eram o tempo todo na TV e
a gente fazia, assim, fazia parte da propaganda do alimento industrializado, que ele ia te trazer mais, te trazer uma sensação boa, e isso realmente comprou muito a gente, né? Então, isso produziu uma necessidade que a gente não tinha. E hoje buscar ser saudável é um resgate realmente daquela vida que os nossos avós tinham atrás, né? E que hoje a gente vê que realmente é importante. Então, a questão do isolamento para as crianças, por exemplo, o fato que a Adriana comentou aí sobre a utilização excessiva de telefone, de celular, de tablet, tudo, o mundo ficou remoto, né? Tudo ficou na base do celular, da internet, as pessoas se isolaram e cada vez mais passaram a ficar sentada na frente do computador, da tela. A gente sabe hoje que a gente precisa limitar isso, porque o excesso de luz desses aparelhos, eles alteram alguns hormônios, né, que fazem parte do processo de sono, né? Então, atrapalha a introdução do sono, a indução do sono, a permanência, a fixação da nossa mente no sono durante a noite. Isso para a criança é muito ruim, né? Pensando assim no ambiente escolar, isso é muito ruim porque as crianças precisam do sono para produzir hormônios, para o crescimento saudável, para a recuperação do cérebro, né? Então, a gente precisa realmente rever, né, todas essas mudanças que lá atrás a gente passou por elas e que hoje a gente vê que elas são muito ruins e chegamos no momento de ter que resgatar isso, né? Então, esse momento da pandemia, ele trouxe isso de uma maneira muito forte, né? E tudo isso tem impacto na nossa imunidade, em como o nosso corpo vai se comportar naquele momento, né? No momento da doença, mas no momento da saúde. E assim, o que a gente tem que focar agora não é mais só o momento da doença, é o momento de estar saudável o mais tempo possível, né? Vai transformar a nossa grande... Desculpa, Bruno. A nossa grande preocupação, né, em relação a essa questão da volta às aulas, né? Tá professores, a gente da direção, a gente ficou afastado, mas a gente sempre estava trabalhando de casa, né? Trabalhando muito, mas muito de casa, muito numa escala muito, sabe? E misturou, né? Você não tem mais o tempo, o seu ambiente de casa virou ambiente de trabalho. E o horário que seria, né, de lazer virou horário de trabalho, né? Final de semana, muita coisa assim misturada. A máquina de xerox estraga no relógio biológico, foi isso aí. Então, a máquina de xerox monstruosa dentro do meu quarto, imprimindo coisas para aluno. Então, a gente, né, acorda e vai para a máquina de xerox. É assim, né? E trabalhando, então a gente, de direção, de gestão, a gente continuou, assim, e de logo a gente voltou no presencial, né, por escala, como a gente está, né, aqui a prefeitura voltou, nossa escola não voltou devido a problemas de invasões, né, que furtaram várias coisas aqui na escola. Infelizmente, a gente está nesse processo ainda para as reformas, mas a nossa grande preocupação é essa, o bem-estar dos nossos professores, dos nossos funcionários. Tanto é que a gente sempre buscou fazer reuniões, fazer palestras, tudo isso, para poder abraçar mesmo as pessoas. Por causa dessa questão do bem-estar, por causa da questão da imunidade, a gente não quer que ninguém fique doente, a gente não quer que ninguém se afaste, sabe? Seja por Covid ou por qualquer outra coisa. A gente quer ver todo mundo bem. Então, a gente busca, assim, trazer os profissionais para estarem falando um pouco aqui para as pessoas. E aí a gente abriu também, né, para a comunidade toda, porque a gente quer isso, a gente quer essa volta às aulas de uma maneira saudável. Sabe? Que todo mundo esteja bem de cabeça. Tipo assim, que bom poder te encontrar. A gente vai se cuidar, a gente vai estar com máscara, a gente vai estar com álcool, a gente, se Deus quiser, vai estar com as torneiras no lugar, porque até torneira já roubaram 2 vezes da gente, as torneiras da escola, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar com a infraestrutura legal, que isso é importante, e a gente vai estar com a cabeça legal para voltar. Porque senão vai todo mundo adoecer de novo, vai ser uma cascata. Sabe? Porque, ó, eu falo pela gente da direção. A gente voltou, primeiro, eu acho que foi a Sueli que adoeceu, que é a outra diretora, aí a Sueli voltou, aí depois o Éder adoeceu, aí
aí eu fiquei aqui num ritmo maior, e o que aconteceu? Eu adoeci, aí enquanto eu estava doente, o Éder voltou, o Éder caiu de novo, a gente está fazendo um revezamento, porque, assim... Mas você pode observar que essa sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, de preocupação, será que a gente vai conseguir? A gente tem que se mexer, e a gente tem que dar jeito, e a gente tem que se virar aqui para conseguir fazer funcionar. Isso sobrecarrega muito o organismo e nos fragiliza e facilita para que a gente fique doente. Não só pelo Covid, como você falou, mas por outros também. Existe a gripe, existem várias outras síndromes gripais, né? Então, a gente tem visto muito isso, e isso fica muito confuso também, porque existe também um medo constante. Então, qualquer coisa, qualquer mínimo sintoma que às vezes a pessoa aparece, a gente já pensa logo em entra em pânico porque acha que a pessoa está com Covid, entendeu? Né? Então, tem essa sobrecarga emocional, ela é muito grande nesse momento, né? Ainda tem... Eu lembro de um estudo que fizeram sobre cobaias, né? Em que se colocava um camundongo numa gaiola, que naquela sala tinha uma cobra morta, né? E ficaram induzindo ele ao estresse, ou seja, é um predador, então o camundongo sempre associava que aquilo ali ia causar a morte dele. E fizeram isso alguns dias, e a cobra morta lá sem fazer nada, e o camundongo sempre em pânico. E perceberam que ao longo do tempo, mesmo sem a cobra no lugar, só de levá-lo ele para aquele lugar, ele entrava em níveis de estresse alto. Conclusão, ele morreu de medo de uma cobra que nem estava mais na sala com o passar dos dias. Né? Como que essa questão, né, do pânico, aquilo que vai sendo criado, né, daquilo que as pessoas vão adoecendo, né, começando na mente. Né? Hoje a gente tem aí a medicina germânica que fala muito sobre isso, né? E a questão, né? Fizeram até um dicionário, né? Falando da bioneuroemoção, né? Como que tem coisas que começam aqui, né? E aí depois daqui a pouco está estourando no corpo, né? A Bruna deve ter muitos casos assim, né? Às vezes a pessoa está lá com uma dermatite que, na verdade, né, tem um fundamento que é psicológico. Quer ver um exemplo simples disso? A quantidade de pessoas que hoje chegam aqui com problemas de pele, problemas assim, que eu falo, um exemplo simples, mancha na pele. Ah, doutora, mas eu nunca tive mancha na pele, minha pele está muito manchada. Quando a gente, é o que eu sempre falo, assim, quando a gente fala de beleza, a gente fala de saúde. Quando a gente fala de estética, a gente fala de saúde. Tudo vem como resultado de equilíbrio. Se o seu corpo está desequilibrado, ele vai mostrar isso de um jeito ou de outro. Então, as células, por exemplo, que produzem pigmento para o nosso cabelo, para a nossa pele, para os nossos olhos, elas são células que fazem parte do nosso sistema imune. Né? Então, no momento de estresse, o estresse ele desencadeia situações de produção hormonal e de sobrecarga de processos inflamatórios constantes que o nosso corpo inteiro vai sentir. E a pele, ela também sente isso. Então, quando você tem estímulo excessivo, inflamação excessiva, a pele também demonstra, entendeu? E aí, às vezes a pessoa fala assim, mas eu nem tomei sol esse ano. Eu só fiquei em casa, porque eu estava em isolamento. Como é que eu estou tão manchada assim? Existem outros fatores. Né? E o fator estresse, ele é um fator muito importante. E altera tudo isso. Né? Ele desequilibra o seu organismo, assim, como um todo. Né? Então, quando às vezes a pessoa acha que algo é somente, né, que a estética está relacionada com a aparência. As pessoas ainda pensam muito nisso. A questão da aparência, a questão realmente do equilíbrio da saúde, né? De como esse organismo está funcionando. E a gente vê a quantidade de mulheres com acne aumentou demais. O estresse também está relacionado com a mudança das bactérias no nosso organismo, funcionamento intestinal. A pele fica mais oleosa, o cabelo começa a cair, e aí começa a encher de acne. Então, a gente teve uma quantidade de problemas, né, relacionados, né, esteticamente falando, relacionados à pele, cabelo, o estresse ele pode gerar fragilidade, ele estuda nas unhas. Então, as mulheres sentem muito isso, né? Os homens, eles estão com uma tendência maior também ao sobrepeso, principalmente aquela gordura abdominal, por conta do trabalho em casa, né? As pessoas estão trabalhando, muita gente ainda está trabalhando em casa, em home office.
Então, ficar sentado trouxe também muitos problemas. Eu tenho falado muito sobre a harmonização de grupos, por exemplo, da síndrome da bunda morta. As pessoas morreram de rir quando eu falei. É um termo engraçado, mas que traz para a gente uma realidade. Estar sentado o dia todo faz com que a gente não use os nossos músculos. E aí o músculo do glúteo, que é importante também para a sustentação do nosso corpo, para o equilíbrio, para sustentar a nossa coluna, ele está cada vez mais fraco. E aí a pessoa vem com problemas de sobrecarga na coluna, de sentir dor, e aí o abdômen começa a ficar sobrecarregado, desenvolve uma diástase. Então tem sérias outras coisas que vêm em consequência realmente desse momento, né? E às vezes parece que é algo só de aparência, mas não é só de aparência, realmente é um resultado desse desequilíbrio, né? E estar desequilibrado é estar doente, né? Então a gente tem que ter isso em mente também, né? É uma doença que às vezes não vai, né, não vai levar à morte, mas o desequilíbrio, ele sai do nosso conceito de doença, de saúde, né? Porque o conceito de saúde, ele está relacionado exatamente com tudo isso. E até recuperar esse equilíbrio, né? Como que muitas vezes ele vai levar um certo tempo, né? A gente vê aí durante a pandemia quantas pessoas, né, passaram pela Covid e ficaram com alguns tipos de sequelas, né? Às vezes uma trombose, né? Ou até as articulações, né, que foram inflamando, né? No meu caso, né? Aqui minha família a gente teve, todos nós tivemos, né? Ficamos bem, no meu caso, né, terceiro dia já estava começando a recuperar, minha família também, nem, não cheguei a ter tosse, nem febre, e pelo contrário, né, 2 dias que eu trabalhei presencial na escola, aí veio uma infecção oportunista, né, minhas taxas caíram muito mais do que estava no tempo da Covid. Né, a infecção pós-Covid foi, né, foi muito mais, né, impactante no meu corpo do que a própria Covid, né? Que eu não tive febre, né? As taxas do sangue estavam bem equilibradas, e aí enfraqueceu o sistema imune, né? A bactéria lá, né, de bobeira passando, veio com aquela sinusite que derrubou, né? Tive que voltar para o antibiótico. Então a gente vê, né, o como que a gente precisa realmente estar tentando, né, dos dois lados, né, se estruturando, né, essa questão do equilíbrio. Bruna falou aqui da questão, né, intestinal, né, e como que hoje a gente sabe dessa importância, né, da flora intestinal, né? Uma vez eu estava vendo uma reportagem de um especialista, né? Proctologista, enfim, essa parte gastrointestinal, e ele mostrando como que o glúten, por exemplo, ele agride o intestino, né? Como se fosse uma cola, era uma coisa realmente assim assustadora de ver, né? E como que o intestino ele pode ser prejudicado. Ele fazia a comparação, né, de uma pessoa jovem que tinha uma alimentação altamente inadequada, né, e aquela aparência praticamente de um esgoto, vamos dizer assim, e uma senhora de mais de 90 anos que tinha uma alimentação saudável e a mucosa totalmente preservada, né, sem ranhuras, né, parecia, né, a mucosa até da nossa boca, até, né, assim, sem, né, bem tranquila, né, bem lisa, né, então, Bruna também, né, entende um pouco disso, que pode trazer para a gente, né, essa questão da importância da flora, né, que vai refletir inclusive na pele, né, Bruna? Exatamente. A flora, ela, na verdade, assim, nós temos bactérias que colonizam a nossa pele, né? O nosso trato gastrointestinal, então desde a boca até todo o trato gastrointestinal. Essas bactérias, elas são importantes para manter o equilíbrio da absorção de nutrientes, da proteção do nosso organismo. Então, por exemplo, elas trabalham em conjunto com as células do nosso corpo para proteger, né, proteger o organismo daquelas bactérias ruins. Então, elas precisam estar ali, né? Elas precisam estar ali. Elas trabalham também no processo digestivo, elas favorecem a absorção de certos nutrientes, favorecem a produção de hormônios. Então, a gente tem, hoje a gente já sabe, né, com estudos mais recentes, que grande parte dos nossos hormônios que vão agir lá no cérebro, inclusive, a gente já relaciona hoje a depressão com distúrbios intestinais.
Então, a acne, por exemplo, a falta dessas bactérias benéficas, essas bactérias boas, elas vão favorecer que bactérias negativas, bactérias que causam processos infecciosos, inflamatórios, colonizem lá a nossa pele, o nosso intestino. Então, tudo isso realmente tem uma relação direta. Quando a gente tem um organismo equilibrado, você se alimenta com fibras, você toma água, a mulher ela passa por alterações hormonais aí todos os meses, que faz um ciclo também de mudança muito grande no padrão intestinal, mas isso está relacionado também com a musculatura do intestino, né, com a musculatura lisa. Então, a constipação, ela favorece aquelas bactérias ruins permanecerem mais tempo lá no intestino. Tudo isso realmente tem um impacto muito grande no nosso corpo. Então, quando a gente tem um funcionamento intestinal ruim, quando você se alimenta mal, você não dá alimento e ambiente de vida saudável para essas bactérias boas, elas não vão permanecer lá por muito tempo. E elas começam a dar lugar para aquelas bactérias ruins. Né? Então, isso vai aumentar o padrão inflamatório do estômago, do intestino. Isso vai atrapalhar a absorção, porque o intestino inflamado, ele absorve menos os nutrientes, ele absorve menos a água. A constipação intestinal, ela vai aumentar. Isso vai gerar impacto no nosso humor, porque a constipação intestinal, ela impacta no nosso humor totalmente, a pessoa fica mais irritada, causa dor. Então, tudo isso vira realmente um ciclo, né? Vira uma bola de neve. Em algumas situações, as pessoas, em momentos de desespero, elas entram com aqueles medicamentos laxantes. Eles vão acelerar o trânsito intestinal, diminuir essa constipação, mas ele faz um efeito contrário depois de piorar isso. Então, o intestino ele fica muito inflamado, né, constantemente, e isso traz inflamação para dentro do organismo. Né? Então, aumenta a retenção de água, a pressão no abdômen, ela tende a aumentar também. Os músculos do abdômen, eles começam a sentir essa pressão de dentro para fora, então isso vai enfraquecer a parede do abdômen, né? A barriga ela tende a ficar mais estufadinha. Então, tudo isso a gente observa. São mudanças de hábitos, né? Quando a gente pega uma situação assim, realmente a gente precisa identificar, fazer a consulta de maneira adequada, identificar, corrigir, em algumas situações até introduzir de maneira de hábito mesmo. O hábito de ir ao banheiro, as pessoas não têm mais hábito de ir ao banheiro, já acordam na loucura, tomar banho e sair comendo. As pessoas não comem mais de maneira tranquila, né? Isso gera estresse, elas não têm mais o tempo de estar no banheiro e educar o organismo, porque o nosso cérebro ele precisa de rotina, né? A gente falou isso aqui antes. Ele precisa de rotina. Então, ter uma rotina de ir ao banheiro naquele exato momento todos os dias também faz parte da rotina, né? E falando de adolescente, desculpa te interromper, falando de adolescente, eles comem no celular, aí eles vão ao banheiro no celular. Eles nem sentem que comeram, e aí isso gera compulsão, né? Porque eles não sabem, o cérebro não reconhece que eles comeram. Não sabe nem o que está comendo. Às vezes eu falo, meu filho, o que você está comendo? O de 4 anos, quando quer ver televisão, assim, que a televisão tá ligada. Aí eu falo, o que você está comendo aí? Aí ele come, e ele vai comendo, sabe? Por isso que eu falei, não vou ligar, deixar a televisão ligada, porque come sem sentir, sabe? Eu estava falando dessa questão de alimentação também, eu estava vendo a questão dos remédios, que as pessoas estão tomando muito remédio por conta própria, né? E do que o remédio causa, que ele causa inflamação, que ele atrapalha, que ele mata, né? As bactérias boas, né? Saudável, né? Isso, eu estava vendo isso, porque a ingestão hoje em dia tem. Se você tiver uma farmácia no seu celular, você vai ver várias promoções de remédio, porque é um combo de remédio. Você leva 6 caixas aí de promoção. Aí as pessoas vão comprando, as pessoas fazem compra em farmácia, compra do mês, né? Em farmácia, vão se automedicando. E é impressionante, se você liga para lá, o atendente ele sabe te explicar tudo, o que você deve tomar, quantas vezes ao dia, para que serve, o que é melhor, se é genérico. Então,
esse uso excessivo, essa falta de informação, né? Porque falta realmente, eu penso assim, sabe, falta de informação, porque às vezes a vida é tão corrida que você não consegue se informar direito em relação a isso. Disso e de outra coisa que eu queria pontuar é em relação a você citou as fibras, né? As pessoas, principalmente as mulheres, querem emagrecer e falam, vou ingerir fibra, que é bom. Tá, ingeriu fibra e não bebeu água. Não adianta nada. Exatamente. Continua aquilo que a Bruna falou, né? Ela falou a alteração do humor, né? Os antepassados tinham um nome já muito prático para isso, né? Quando chega estressado, o trabalho, ó, tá enfesado, né? Porque não liberou as fezes. Daí a gente percebe realmente como que estressa, né? Quando a pessoa ela não tem essa regularidade, né? E é extremamente necessário, né? Como que tudo está interligado, né? Ou seja, eu até vi também um artigo falando, né, que a conexão entre o cérebro e o intestino, né, e como que realmente ele vai afetar, né, o intestino ele tem uma funcionalidade gigantesca para o corpo como um todo, né, que não é apenas absorver nutrientes e excretar, né, então ele tem realmente algo assim, né, fantástico, né, para colaborar, inclusive nesse tempo de pandemia, né, o intestino ele é o órgão que mais tem receptores, né, para introduzir os vírus no organismo, né? Não é o pulmão, né? Então, realmente a gente precisa estar com a saúde dele, né, lá em cima, né, com a microbiota bem preservada, né, de bactérias boas, né? Que realmente é algo, né, que a gente necessita para para sobrevivência, vamos dizer assim. Né? Isso aí. É isso. A gente está aí com acho que 1h10 mais ou menos. Bruna, você poderia falar com a gente de onde você também agora fala, né? Você já passou por várias etapas profissionais, né? Queria que você apresentasse também para a gente o seu trabalho hoje, né? De onde que você fala com a gente. Hoje eu estou falando de dentro do meu consultório. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o meu consultório. Ó, então, estou aqui na minha mesa. Uma coisa é falar, outra coisa é a pessoa ter ideia realmente do espaço, né? E hoje eu estou dentro do meu consultório como enfermeira. Eu, assim, sou muito feliz, muito realizada trabalhando com estética hoje. Eu já, como a Adriana falou, eu tenho outras especialidades, né? Eu me formei, me graduei muito jovem, então com 20 anos eu já era enfermeira. E comecei a fazer concurso público, porque na minha região, infelizmente, a prefeitura são os principais empregadores para o profissional de saúde. E eu comecei a fazer concurso público 6 meses antes de me formar. E a gente, como profissional, saindo, né, recém-formado, saindo da faculdade, a gente passa por muitas situações difíceis na saúde pública. E, infelizmente, porque a carência, a necessidade das pessoas é muito grande, né? Hoje eu costumo falar que é unir aquela minha vontade lá da faculdade, que é de mudar a vida das pessoas, porque o enfermeiro tem muito disso. A gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem um pouco de psicólogo, a gente tem um pouco de nutricionista, a gente é educador, a gente é tudo junto. Então, assim, eu preciso dizer que eu não tenho paciente, eu tenho amigos. Né? Todos eles viram grandes amigos, exatamente por conta disso. Eu trouxe essa questão da enfermagem, né? Do cuidado, porque o enfermeiro ele tem isso muito forte. Né? Prestar o cuidado, prestar assistência e trazer mudanças positivas na vida das pessoas para a área estética. Eu já tinha uma vontade muito grande. Eu cheguei a começar uma graduação na área de estética, mas parei. E aí, na época, surgiu a possibilidade da especialização para a área estética dentro da enfermagem. E o enfermeiro esteta, né, que é o que eu sou hoje, eu sou enfermeira esteta, eu fui a primeira enfermeira esteta reconhecida e habilitada, com título reconhecido pelo Corém do Rio. E isso, assim, para mim foi muito legal, porque eu sempre defendi com unhas e dentes a minha profissão. O que a gente faz hoje dentro do consultório é trazer um pouco, né, de felicidade, de autoestima, de qualidade de vida, porque isso impacta muito a vida das pessoas. Identificar o processo, né, intervir ali no processo de saúde e doença, identificar doenças da maneira correta, no momento correto.
A gente, em algumas situações, a gente trata, em outras situações, a gente encaminha para outros profissionais que são os responsáveis por isso. Então, hoje eu tenho a grande felicidade de ter o meu consultório, de ser enfermeira, né? Eu já trabalhei com auditoria também, então eu já passei por outras áreas aí. Mas hoje eu estou muito realizada trabalhando dentro do consultório e fazendo um pouquinho disso aqui que eu falei para vocês. Né? E um pouquinho disso que a gente fez aqui também, que é de conversar, que eu adoro conversar. Então, minhas consultas levam aí 1 hora. A Adriana está Falar com a acostumada. Adriana é 2 horas, né? Você atende a Adriana é 2 horas. A Adriana está acostumada. Então, quando a pessoa fala assim, quanto tempo? Não, bom, isso aí é outra história. Exatamente por conta disso. Então, hoje a gente vê uma mudança muito grande. Eu sou muito feliz com a tendo muito, faz parte de uma sociedade, diretoria de uma sociedade exatamente em defesa dessa nossa profissão. Né? E o enfermeiro hoje ele tem muitas outras possibilidades, não só de trabalhar dentro de um hospital. Então, essa autonomia e essa mudança realmente no padrão de vida dos profissionais, né, na atuação profissional, ele tem sido muito importante para a gente. Então, a gente está sempre lutando todos os dias em defesa da nossa profissão, assim como vocês que são professores, que a gente sabe que a classe de vocês também é muito forte nesse ponto, né? E isso é muito legal. Bacana, né? E até fica como um incentivo, né, para os nossos estudantes, né, ouvir uma profissional, né, da área da saúde, como enfermeira, né? E como quantas opções, né, temos aí para eles pensarem, né? Outro dia a gente recebeu um vídeo, né, de duas irmãs gêmeas e uma está fazendo agora, passou no vestibular, né, está iniciando agora enfermagem, né? Então, faz a gente refletir, né? Como que também, né, aqueles que estão assistindo a gente, vão assistir depois, né? Fica como incentivo, né? De possibilidades, né, no mercado de trabalho, né? Com certeza, né, uma excelente realização, né? E sem dúvida, né, a área da saúde é fundamental. Tem uma frase que ela é muito usada, não recentemente, porque até é nome de livro, né? Que fala que a beleza salvará o mundo. Você com certeza conhece, né? E, e, e essa frase ela tem muito a dizer para isso que a gente conversou. Por quê? Quando a gente, né, fala da questão até da estética, né, da beleza, que ela chega a ser colocada dentro daquele campo, né, que Viktor Frankl fala que é o campo espiritual, né? Não é a religiosidade, mas a beleza que traz essa harmonia, que traz esse equilíbrio, né? E a estética ela pressupõe isso, ou seja, não é a pessoa pensar que ela só vai cuidar da estética por ser vaidosa, mas porque a estética vai mostrar para ela, nem todo mundo é igual, cada um tem o seu corpo, cada um tem um biotipo, sua genética, porém, você tem, né, um princípio, né, um princípio de ordem, um princípio de equilíbrio, né, dentro da sua condição, né, e ao ter esse olhar diferenciado, né, para a estética, a pessoa vai ver realmente, né, o que está saudável e o que não está saudável nela, né, não é porque a barriga cresceu apenas, né, mas o que está por trás daquela barriga que está aumentada, né, o que está por trás daquela pele que está pipocando de acne, né, ou de manchas, né? Porque, como a Adriana falou, muitas vezes a pessoa ela faz aquela compra assustadora de farmácia para tratar sintomas, porque teve dor, porque teve isso, teve aquilo, mas ela não vai atrás da causa, né? E como que a estética, nesse caso, ela favorece esse autoconhecimento, né? Ou seja, é normal que eu tenha isso é um alerta mesmo, né? É normal que isso seja assim, né? Eu tenho que ter essa barriga desse jeito, o quanto isso vai me custar na minha saúde, A né? O gente quanto que precisa essa sempre dermatite pode me respeitar a causar de mal. individualidade, né? A gente precisa Uhum. respeitar a individualidade. Esses padrões hoje, eles são muito complicados. Eu gosto de falar sempre assim, que o melhor para a pessoa é aquilo que ela espera para ela. Né? Mas nem sempre aquilo que ela espera também é possível de ser alcançado. Então, existe sempre um ponto de equilíbrio para tudo. Né? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu consigo fazer,
outra coisa é a realidade, né? Uhum. Então, né? Mas a gente fala muito isso na harmonização, por exemplo. Que harmonizar é justamente equilibrar. Mas equilibrar o quê? Uma coisa é o que eu tenho hoje, outra coisa é o que eu posso ter, outra coisa é onde eu consigo chegar. Né? Então, a gente tem que estar sempre ciente disso. E nem sempre o que é bom para um é bom para mim, nem sempre o que é bom para outra pessoa vai se encaixar em mim. Então, a gente precisa sempre respeitar essa individualidade também. E o que o Éder falou em relação à estética, né, de beleza, às vezes as pessoas banalizam, poxa, vai fazer tratamento estético, jogar dinheiro fora. Tudo que a gente acha bonito, tanto no nosso corpo, na gente, na nossa casa. Quando a nossa casa está bonita, a gente está mais feliz. Eu estou fazendo design, né? Então, eu acho aquele prazer de estar, eu tento embelezar a escola, porque você chegar num lugar bonito é muito mais agradável, é muito mais feliz, é muito mais prazeroso. Assim como você está feliz com o seu corpo, não importa, é o que falou, não existe, não é questão de padrão, que você tem que estar com a barriga chapada, você tem que estar feliz. E a estética, ela só vai ter um resultado, assim, um bom resultado se tiver lá dentro de você, se tiver tudo bom também. Não adianta você se entupir de coisa para maquiar, para disfarçar, e se lá dentro não tiver bom, não vai surtir efeito. Eu sei porque, por causa das questões dos meus problemas também, do tratamento que eu faço com a Bruna, então eu tomo as vitaminas, tudo, porque eu sei da minha predisposição, algumas inflamações, tudo isso. Então, tudo isso é um processo lento, é um conjunto de atividade física, eu faço terapia, eu faço aromoterapia. Então, a gente vai buscando um equilíbrio. O nosso corpo, ele precisa desse equilíbrio, né? Então, essa busca que a gente tem que ter por uma vida mais saudável, por uma cabeça, assim, sabe, mais equilibrada, uma alimentação, né? Esse conjunto mesmo. E eu volto a falar da questão da estética, que se a Bruna, assim, um convite, eu parabenizo, eu elogiei outro dia ela no consultório, eu falo, assim, pela competência dela, porque eu até pesquiso muito antes de fazer qualquer coisa, porque eu sou muito medrosa fazendo besteira assim comigo. Então, se eu tô fazendo, assim, a competência dela, a delicadeza, até cuidado de pensar que nós somos seres humanos, que a gente tem uma saúde, que a gente tem uma fragilidade, sabe? Então, isso é importante. A gente tem que pensar, a gente não pode se arriscar. Vou fazer estética, vou fazer ali, vou arrancar dali, botar aqui, sabe? Então, primeiro a gente tem que estar bem lá dentro, para poder cuidar, sabe? Do restante. Isso aí, né? Brilho no olhar não precisa de colírio, né? Então é isso, gente. A gente está, né, agradecendo aqui agora, né, a Bruna por aceitar o nosso convite, né? Estamos muito felizes aí por essa tarde, por esse bate-papo, né? Depois, se você quiser deixar com a gente, né, o contato aí do seu consultório, a gente divulga também. Vou deixar com vocês. Vou deixar com Tá bom? E, né, a gente está encerrando, né? Já está concluindo aí o período da live, né? A gente agradece bastante. Se tiver alguma palavra final para a gente. Eu que agradeço muito o convite de vocês, mais uma vez, de poder trazer para vocês aqui um pouquinho do que eu faço, né? Levar um pouco de conhecimento, um pouco de mudança de pensamento, mudança de hábito, mudança de postura, né? E a gente poder ter esse momento para reavaliar algumas decisões que a gente toma pela nossa saúde, pela nossa vida e pela vida das pessoas também que estão próximas da gente, são pessoas que a gente ama, que a gente quer cuidar, né? E eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje e agradeço muito mesmo pelo convite. Queremos outros. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro de muitos. Isso aí. Primeiro de muitos, né? Sempre a gente vai agregando amigos, né? Na família Ancira aqui. Então seja sempre muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Certo? Então, uma boa tarde para todos, né? Que nos acompanharam. Obrigado, Adriana, também, né? Pela partilha aí. Foi muito bom mesmo, né? Então, próximo mês a gente vem com mais algum profissional
top assim, igual a Bruna, né? Para falar de assuntos muito relevantes, muito necessários para a nossa comunidade escolar e para todos, né? Então, uma boa tarde para todos, né? Bruna, bom trabalho para você aí, Obrigada, bom né? trabalho para você Beijo, também. Beijo para todo mundo. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Encerrar.